Em Brasília, 9h03. Em Assis, interior do estado de São Paulo, também 9h03. Português livre para falar. Bom dia! Muito bom dia, muito bom dia, interior do estado de São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, planeta Terra, português livre para falar. Chegamos a mais uma semana, chegamos a segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, estamos falando ao vivo, diretamente de nossa casa em Assis, no interior do estado de São Paulo. Aqui quem fala é Reinaldo Nunes, o português, candidato a vereador com o número 13.000 em Assis, interior do estado de São Paulo. Português livre para falar, comentando, trazendo os fatos, trazendo as notícias para você e dando, claro, a minha opinião, a minha sugestão, fazendo o meu comentário. Bom dia, Jales, está acompanhando a gente, trabalhando, obrigado, Jales, do Parque Universitário, trabalhando já logo cedo, né, Jales? Bom dia. A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo, que acompanha o Português Livre para falar todos os dias de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Renato Prado. Um abraço, viu, Renato? Mais uma vez, sentimentos pelo passamento do seu pai, que marcou história na cidade de Assis e deixa um legado, o conhecimento transmitido a todos os filhos e a ética, a responsabilidade, a seriedade. Saiba que o professor Almeida Prado deixou um grande legado em Assis. Sentimentos mais uma vez. Neizinho, um abraço. Meu grande amigo Nelson acompanhando a gente, imagino lá na Vila Ribeiro, um abraço. Vamos começar a falar do que está acontecendo, do que aconteceu nesse final de semana. Marli, obrigado, um abraço para o César. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro. 5 de outubro é uma data especial para nós brasileiros, porque no dia 5 de outubro de 1988, ou seja, 38 anos atrás, foi promulgada a nossa Constituição Federal. Deveria ser respeitada, né? Deveria ser respeitada. A começar pelo artigo que diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. São mesmo ou não? O que você acha? Às vezes, o poder econômico, a condição financeira, a cor, a religião influenciam no tratamento? A nossa Constituição brasileira, ela é respeitada? A começar por esse artigo que diz que todos nós deveríamos ser iguais perante a lei. Somos ou não somos? Acho que a maioria concorda que não somos, né? Muita coisa precisa ser feita para que a nossa Constituição seja respeitada. E o curioso é que o primeiro ato de todo político eleito, esses mais de 300 que são candidatos a vereador, 15 serão eleitos. Eu até vou novamente fazer aquele comentário. Se você estiver desanimado, decepcionado, frustrado, ou até com medo de votar, né, no dia da eleição, até porque há o risco de aglomeração. Mas minha amiga, meu amigo, mesmo que você não vá votar, será eleito um prefeito da cidade, vice-prefeito,
e serão eleitos 15 vereadores. E esses eleitos podem diretamente ligar e estar ligado à sua vida. Querem um exemplo? Se o prefeito eleito inventar de encaminhar um projeto de lei para a Câmara, aumentando o IPTU em 100%, alegando que a receita do município é pequena, e se esse projeto, por mais absurdo que seja, em função da atual situação econômica, meu amigo Pelé, obrigado pela audiência, um abraço para dona Edileuza, um abraço, viu, Pelé, um abraço para dona Edileuza também. Bem, se o maluco do prefeito inventar de mandar um projeto de lei aumentando em 100% o IPTU, e a maioria dos 15 vereadores também de maneira maluca a aprovar, não adianta você dizer, olha, eu não fui votar porque eu não votei para vagabundo nenhum, eu estava pescando, eu fiz um churrasco no dia, eu fui viajar no dia, eu estava doente, eu não fui porque eu estava com medo. Professora Tereza, obrigado, viu? Não adianta porque todos nós, aí sim seremos iguais perante a lei, para cumprir o nosso dever de pagar imposto. Então, minha amiga, meu amigo, só tem uma solução. É escolher alguém que defenda os interesses que você defende, alguém que não venha fazer essa maluquice de apresentar e de aprovar um projeto que prejudique a população. Bom, tá feita a recomendação, com todos os cuidados, com toda a segurança. Minha amiga Heloísa, obrigado pela assistência. Um abraço pro Carlinhos também, para toda a família. A solução vai ser encontrar. Temos 5 candidatos a prefeito na cidade de Assis. Tem gosto para todo jeito. E tem 300 candidatos a vereador. 300 candidatos a vereador. Então tem bastante para você escolher. Entre eles tem esse que vos fala, que obviamente tenho aproveitado para fazer essas transmissões e tentar convencer a você, minha amiga, a você, meu amigo, a dar um voto de confiança para que a gente possa defender os interesses daqueles que precisam de mais ações do governo. A Câmara, assim como a Assembleia, assim como o Congresso Nacional, minha amiga e meu amigo, ninguém cai lá de paraquedas, ninguém cai do céu lá para ser deputado, para ser vereador. É o povo que escolhe. Então o povo tem que escolher aqueles que minimamente, no caso de vereador, tem uma receitinha que é simples. Você tem que votar em alguém que é fácil você encontrar, pelo menos para pedir alguma coisa de interesse coletivo, claro. Um abraço, Benê, um abraço, Lívia, acompanhando a gente, muito obrigado. Bom, hoje é segunda-feira, eu não vou fazer discurso aqui, não vou fazer comício aqui, não é esse o objetivo dessa transmissão Português Livre para Falar. O objetivo é trazer algumas informações, alguns fatos que aconteceram no final de semana e conversar com você, minha amiga. Hoje, a temperatura não vai chegar tão alta como ficou no sábado em Assis. Sábado estava muito quente. Imagino que a gente deve ter se aproximado de 42, 43 graus e sem água. Parece incrível, mas muitas regiões da cidade ficaram sem água na sexta e no sábado. A desculpa, a justificativa da Sabesp é que deu um problema na energia elétrica, que teria dado um problema lá na bacia de captação no Servo. E eu pergunto, nós não estamos nem no verão ainda, o consumo é claro que aumentou, porque é calor, todo mundo bebe mais água, todo mundo entra no chuveiro frio mais vezes para se refrescar. Além dos bacanas, né, que tem piscina que enche, não sei se esvazia, depois enche de novo. De qualquer maneira, isso é fato, que o consumo de água aumentou. Mas minha amiga, pelo amor de Deus, você, imagino, não tem feito isso, né? Um tempo seco desse, com risco de faltar água, cortar água, lavar a calçada com mangueira, não, aí é quase que um desperdício, né? Claro que tem que limpar a calçada, claro que tem que lavar, vez ou outra, mas não é o momento, né, minha amiga? Não é o momento, né, meu amigo? Nós estamos com a temperatura muito elevada, muito calor, e aí o povo acaba abusando. Os que têm piscina enchendo piscina, vazia, enche de novo. E quem precisa da água para lavar louça, para tomar banho, para lavar roupa, sofreu na sexta e no sábado.
algo tem que ser dito e esclarecido pela Sabesp. A Sabesp acabou de renovar o contrato de concessão com o município de Assis. Acabou de renovar o contrato. Aliás, até hoje ninguém sabe exatamente quanto ganhou, quanto o município ganhou. Minha amiga Leila, obrigado, viu, pela assistência. Essa conversa de renovação de contrato da Sabesp também sempre é um mistério, né? Sempre tem uma denúncia, sempre tem uma suspeita. Nós ficamos anos, mais de 10 anos, quase 10 anos, sem renovar o contrato da Sabesp em Assis. E a empresa operando na cidade. Eu vou repetir mais uma vez, eu acredito que a Sabesp tem capacidade suficiente para administrar o abastecimento de água, o tratamento de água e a distribuição da água tratada, potável na cidade de Assis, como também o tratamento de esgoto. Demorou, mas fez a estação de tratamento de esgoto. Fez primeiro do Jacu, depois fez a outra lá no Fortuna. O município, eu não sei se ainda teria condições e know-how para tomar conta da água e do esgoto na cidade de Assis. Mas está faltando transparência. Esse contrato que foi renovado, até hoje ninguém sabe efetivamente o que o município ganhou. Nós temos regiões na cidade que não tem esgoto. Você acha que eu estou duvidando? Você está duvidando do que eu estou falando? Vamos, quer qualquer hora marcar para a gente se encontrar no Distrito Industrial? Quer marcar? Vamos nos encontrar lá para saber se lá tem esgoto. O local que deveria ser de captação de empresas para gerar emprego e gerar renda não tem esgoto. Eu conheço muita gente que trabalha lá, eu vou lá costumeiramente no Distrito Industrial e lá nós não temos esgoto. E foi renovado o contrato já há alguns meses, aprovado pela Câmara Municipal. Bom, espero que a Sabesp resolva e que não volte a acontecer o que aconteceu nesse final de semana, de algumas regiões da cidade ficarem sem água. É inacreditável que em Assis, e não estamos no verão, estamos na primavera, começando a primavera. Mas repito e admito, a temperatura está muito alta e tem muita gente abusando, desperdiçando água. E aquele que precisa da água para lavar louça, para lavar roupa, para tomar água, colocar água no filtro para tomar, pôr a água na jarra, deixar na geladeira para poder consumir água potável, faltou água na sexta e no sábado. A Sabesp até colocou um carro de som dizendo qual era o motivo, pedindo para economizar. Horas! Algo tem que ser feito, nós não podemos começar a voltar a conviver com falta de água na cidade de Assis. Já não chega as lâmpadas queimadas que agora estão tentando começar a acender as lâmpadas. Ou seja, nós estamos com problema de energia e problema de água. Duas infraestruturas mínimas necessárias para a nossa população, serviços concessionados. Nós temos a Energisa, que é concessionária de energia, e nós temos a Sabesp, que é concessionária de água e esgoto. De qualquer maneira, fica aqui o nosso pedido de solução urgente, imediata, para esse problema que é a falta de água na cidade de Assis em temperaturas mais elevadas, como infelizmente já aconteceu nesse final de semana. Hoje, minha amiga, hoje, meu amigo, Andresa está acompanhando, obrigado pela audiência. A temperatura hoje está um pouco mais baixa. A temperatura de verão, 18 graus fez a mínima por volta de 3, 4 horas da manhã. Estava fresquinho, está ventando ainda, tem uma brisa, o que refresca com certeza a temperatura em nossa cidade. Mas a máxima deve chegar a 39 graus. 39 graus deve chegar por volta de 3 da tarde. O céu fica limpo, deixa eu dar uma olhada, tá limpo. O céu fica limpo o dia todo. A primeira luz, quando começou a clarear, quando os passarinhos começaram... Como é gostoso, né? A gente acordar com o canto dos pássaros. Eu sou abençoado, viu? Tenho árvores aqui em casa, jabuticabeiras, outras árvores. E quando começa a clarear e começa os bentivias, maritacos, pardal, um monte de espécie de passarinho, já começa
cantar, para despertar a gente. Então hoje clareou, a primeira luz foi às 5h34, essa hora eu já tinha acordado de velho, né? Já estava a caminho da roça, como diz o outro. E o sol começa a se esconder, a última luz hoje em Assis será às 18h43. Está percebendo que o dia está mais comprido. E isso faz com que a gente fique mais tempo acordado e consumindo mais água, dependendo da temperatura. Se for alta, como foi na sexta e no sábado, muita gente tomou mais banho do que eu comumente toma. E banho frio, né? Para se refrescar. Bom, são as informações desta segunda-feira, dia 5 de outubro. Hoje a Igreja Católica comemora o dia de São Benedito. Ontem foi o dia de São Francisco de Assis. Eu tenho algumas informações de pessoas que nos encaminharam para que a gente fizesse alguns comentários. Um deles é relacionado ao horário de ônibus da empresa que faz a linha Assis Cândido Mota. Português, gostaria que você falasse na sua transmissão sobre a minha reclamação da linha de ônibus Assis Cândido Mota, ou Cândido Mota Assis. Quem me escreveu foi um funcionário do presídio. Ele trabalha no presídio em Assis e mora em Cândido Mota. E ele está dizendo que no domingo, foi ontem, Raquel, obrigado, viu, Raquel? Deixa eu acenar aqui para Raquel. Tudo bem? Obrigado, viu, Raquel? Bom, no domingo, a empresa que faz a linha Assis Cândido Mota só tem 2 horários de ônibus. Sai de Cândido Mota às 6 da manhã e chega às 6h40 em Assis. E à tarde, sai de Cândido Mota às 17h20 e chega em Assis às 18 horas. É um desrespeito para quem depende do transporte coletivo. Já faz 3 meses que isso está acontecendo. A Ana Edna, obrigado, viu, pela assistência. Está cobrando providência da empresa de ônibus. Nós vamos tentar entrar em contato. Ele já entrou também em contato, mas não conseguiu resolver. Ele mandou até a escala de horário aqui. De Assis, dias úteis. De Assis para Cândido Mota, dias úteis. Sai de Assis para Cândido Mota, 5h30, os mesmos horários praticamente. Sai de Assis para Cândido Mota, 5h30 da manhã, 6h30, 6 horas, 6h30, 7, 7h30, 8, 8h40. Depois às 10, depois às 11h20, 12h40, meio-dia e 40, 14 horas, 15h20, 16h40, 17h20, 18, 18h40, 19h20. São os horários da empresa que faz Assis Cândido Mota. Horário de ônibus em dias úteis. No site, são os mesmos horários, um pouco menor. De Assis para Cândido Mota, 5h30 da manhã, 6 horas, 7, 6h30, 7, 7h30, 8, 8h40, 10, 11h20, é os mesmos horários. Só não tem os das 18 horas, esse horário que não tem no sábado. E no domingo e feriado, como se as pessoas não trabalhassem em Assis ou em Cândido Mota e que precisassem se deslocar de uma cidade para outra, em ônibus, em transporte coletivo, em Assis só sai 6h40, sai de Cândido Mota 6 horas da manhã, é o primeiro ônibus no domingo e feriado, e Assis sai 6h40. E depois, no finzinho da tarde, 17h20, sai de Cândido Mota, Assis. E o restante dos horários, quem depende do transporte coletivo? É inacreditável, né? Essa empresa, quando ela participou da licitação, do processo licitatório, Malu, obrigado, viu, Malu? Deixa eu acenar aqui para Malu, obrigado pela assistência, está acompanhando aqui o Português Livre para Falar. Bom, muita gente depende do ônibus ainda. É só você ficar na JV aqui em Assis para ver quantas pessoas embarcam para ir para Cândido Mota. Ou ver quantas pessoas de Cândido Mota desembarcam em Assis, no centro da cidade. Muita gente que mora em Cândido Mota depende do ônibus para vir trabalhar para Assis, em Assis. E muita gente também depende no domingo, não é só dia de semana. E vice-versa.
Nós temos empresas que saíram de Assis e foram para Cândido Mota. Então tem muita gente que mora em Assis e está trabalhando em Cândido. Certo? Você acha que isso não é verdade, minha amiga? O centro de distribuição da Casa Avenida, onde está funcionando agora? Cândido Mota. Então, e não tem assisense que trabalha lá no centro de distribuição da Casa Avenida em Cândido. Ou ele tem um carro, ele tem uma lambreta, uma moto, uma bicicleta, é arriscado, né? Mas pode ir também. Mas depende de ônibus. E se trabalhar no domingo? A antiga Intringer mudou para Cândido Mota. Que esforços foram feitos para manter essa empresa em Assis, eu pergunto. Que em Assis tem muito emprego, tem muita indústria, né? Então, como está poluindo muito, é melhor mandar algumas... Não tem explicação para uma coisa dessa. Assis perder indústria. O maior problema que nós temos aqui é a falta de emprego. A solução imediata que deveria ter, meu amigo Felipe, em Assis, é o quê? Geração de empregos. E algumas empresas que tantos empregos geram, como é o caso da Intringer, agora mudou para a GI o nome, foi vendida por um grupo canadense, se não me falha a memória. O centro de distribuição da Casa Avenida mudou para Cândido Mota. E aí, assisenses têm que ir para Cândido Mota para trabalhar. E a empresa de ônibus, no domingo, só tem, infelizmente, 2 horários, que foi os que eu disse. De Assis para Cândido Mota, 6h40 da manhã. Deixa eu acenar aqui para o meu amigo Felipe Veloso, que está acompanhando. Então, de Assis para Cândido Mota, no domingo e feriado, a semana que vem tem o feriado dia 12, né? 6h40 da manhã e 18 horas. E quem vem de Cândido Mota para Assis para trabalhar, tem só às 6 horas da manhã e 17h20. Não é uma falta de respeito? Não é uma falta de respeito com o trabalhador ou com quem quer passear também, que tem direito? O transporte coletivo, por que no final de semana... Porque o final de semana tem bem menos horário do que os dias de semana. Seria compreensível que houvesse menos horário, porque imagino tem menor número de passageiros, mas não dá para ser tão menor assim, né? Fica aqui essa reclamação do meu amigo Celso, que trabalha no presídio aqui em Assis e que mora em Cândido Mota, reclamando. Luiz Carlos, obrigado, viu, Luiz Carlos? Está acompanhando a gente. Tem procedência, vamos tentar descobrir lá na empresa que faz isso, o que está acontecendo. Bom, daqui a pouquinho deve sair o boletim da Covid-19 em Assis. Assis continua não tendo no final de semana boletim, diferente de outras cidades. O último boletim que nós tivemos foi da sexta-feira, quando nós tivemos 1.353 casos positivos. Tivemos, você sabe, minha amiga, você sabe, meu amigo, mais uma morte em Assis. São 24 vidas perdidas pela Covid-19. Temos 4.757 casos descartados, 6.465 pessoas notificadas. Então, repetindo, 1.353 casos positivos, a grande maioria já se recuperou, felizmente, 1.267 pessoas, 24 pessoas infelizmente perderam a vida e tivemos ainda a informação de que 62 pessoas neste final de semana estavam isoladas em quarentena para se recuperar da Covid-19. Então, desnecessário falar que a pandemia continua, que o vírus continua circulando e que nós precisamos nos precaver. Quanto menos circular, menos o vírus circula. E quanto menos circulação, quanto menor a circulação, menos pessoas infectadas. É simples assim. Se tiver que sair, o necessário, minha amiga, meu amigo, máscara e álcool em gel sempre que tocar em algo que é compartilhado por outras pessoas. Vamos aguardar então o boletim que deve sair ainda hoje. Daqui a pouquinho deve sair o boletim oficial. Às 19 horas a gente volta falando sobre o boletim. Eu tenho algumas informações do que aconteceu nesse final de semana em nossas rodovias. A Polícia Rodoviária informa que nós tivemos
na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 454, tivemos a apreensão de 60 tabletes de maconha. Um veículo Astra com placas de Palhoça, em Santa Catarina, um veículo Astra preto, que era conduzido por um motorista de 35 anos de idade. Ele mora em Lupianópolis, no Paraná. Ele passava aqui pela rodovia, a polícia rodoviária abordou, e quando perguntou para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, qual era o destino, não sei o quê, e ele ficou nervoso. Como ficou nervoso, a polícia rodoviária deu uma revista geral no carro e encontrou um fundo falso no painel. E no fundo falso tinha 60 tabletes de maconha, 29 quilos, 780 gramas foi o peso total da droga. Ele foi trazido aqui para a Central de Polícia Judiciária, onde foi preso e foi levado para o anexo de detenção provisória. Um abraço para os companheiros lá do presídio que acompanham sempre o Português Livre para Falar. Um abraço a cada um de vocês, bom trabalho aos que estão trabalhando e boa folga a quem trabalhou à noite. Então essa prisão aconteceu ontem à tarde aqui em nossa cidade, na SP-270, no quilômetro 454. E ontem à noite aconteceu um acidente, uma mulher dirigia um Fiat Uno vermelho, placas de Assis. Nós não temos nem a idade nem a identidade dessa mulher. E a mulher, acredite, estava na contramão, na rodovia Raposo Tavares. A rodovia Raposo Tavares tem dois sentidos e tem uma mureta dividindo a pista. E ela estava na contramão ontem à noite. Ela estava na pista, deixe-me ver aqui, no sentido capital interior. Então quem está voltando de São Paulo para Assis, mas ela estava indo de Assis para o lado de São Paulo, na contramão. E aí o motorista de um caminhão, que estava na mão correta, não conseguiu evitar e bateu. Um caminhão com placa de Sumaré. Diz que dirigiu o Fiat Uno, não permitiu que fosse feito o teste, o bafômetro, e ela acabou sendo levada para a UPA para receber lá o atendimento médico. Informações transmitidas pela Polícia Militar Rodoviária. Bem, nós estamos concluindo a nossa transmissão Português Livre para Falar nessa segunda-feira, e sempre terminamos com a informação sobre os sepultamentos programados para o dia. Nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, tem 2 sepultamentos programados em Assis. Um agora de manhã, 10h30 da manhã, será sepultado o senhor Emiliano Teixeira dos Santos, de 82 anos de idade. Ele morava na rua São João. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h15, sepultamento 10h30 no cemitério de Assis. E à tarde, às 14 horas, será sepultado o Emerson Monteiro, de 48 anos de idade. O Emerson Monteiro, de 48 anos de idade. Ele morava na rua Caramuru, na Vila Operária. Está sendo velado na sala 2 da São Vicente. E o sepultamento está marcado para as 14 horas. O féretro sai da São Vicente às 13 horas e 45 minutos. São, portanto, os 2 sepultamentos programados para Assis nesta segunda-feira, dia 5 de outubro. Muito bem, Português Livre para Falar. Eu sou o Reinaldo Nunes, o Português. Eu sou candidato a vereador, por isso faço essas transmissões, porque não posso apresentar o programa na rádio e não poderia se tivesse também na TV. Mas continuo levando a informação para você todos os dias, às 9 horas da manhã e às 19 horas, sempre ao vivo aqui no Facebook. E, claro, fazendo os meus comentários. E se você acreditar naquilo que a gente sempre defendeu e continua defendendo, eu peço seu voto, porque sou candidato a vereador. O meu número é 13.000. Agradeço a audiência. Ivo Barros está lá no Japão, lá 9h30 da noite, não é isso, Ivo? Tá na hora de ir pro berço já, né, Ivo? Um abraço, ou tá trabalhando também. Um abraço, viu, Ivo? Um abraço pra você, minha amiga. Um abraço pra você, meu amigo. E às 19 horas, quando você ouvir essa música, é o Guarani, de Carlos Gomes. É porque estará começando a Voz do Brasil
E estará começando também o Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Se for sair de casa, use máscara, álcool em gel, sempre que compartilhar um objeto usado ou compartilhado por outras pessoas. Um abraço a você, minha amiga, a você, meu amigo. Prometemos voltar às 19 horas. Um abraço, fui, tchau!